Boa noite a todos e a todas, todos aqui conosco, agradecendo a participação de todos, pelo tempo investido, né, algo que é muito precioso para todos nós, o tempo. Muito obrigada pela participação de todos, vejo pessoas aqui da nossa região, Wagner, pessoas também da sua região, e é um prestígio muito grande estarmos aqui hoje. O Rodrigo deve passar alguma apresentação agora sobre os MBAs e LLMs da Católica Business School. Bom, enquanto ele está preparando, não sei se aconteceu alguma coisa com a apresentação, eu quero registrar a presença de diversos professores aqui do corpo docente do MBA de Compliance e Governança e de outros MBAs e LLMs que também estão com as inscrições abertas. Quero agradecer também, igualmente, aos coordenadores Marcelo Labanca e Maurício Xavier pelo convite para dividir essa coordenação e a confiança de estarmos aqui hoje, representando-os também. Bom, chegou o fim. Prepare-se para o novo normal com a Católica Business School. Tá tendo um probleminha aqui da conexão, professor. Só terminar de carregar o vídeo que eu passo tudo. Tá ok, bem? Vamos tocando aqui. Bom, vai ser uma noite especial, porque a gente vai tocar um tema relacionado ao MBA de Compliance e Governança. E eu creio, pessoal, que é um divisor de águas esse MBA, principalmente na nossa região, e principalmente nesse momento pós-pandemia, vamos dizer assim, em que nós observamos o quanto é diferente haver um planejamento e haver uma antecipação sobre as questões, né, que nós não estamos preparados, que é para a crise. Então, é um momento muito especial de iniciarmos, principalmente, esse MBA. Acredito que carregou agora, não foi, Rodrigo? Isso, professora. Isso, professora. Eu vou colocar o vídeo aqui para a gente começar. Pois não, por favor. Tá tendo um probleminha porque ele mostra que tá carregado, mas quando eu coloco para executar... Prepare-se para o novo normal com a Católica Business School. Inscrições. Ainda não baixou todo. A gente pode colocar mais para o finalzinho, então, Rodrigo. O que é que você acha? Deve estar tentando lá, pessoal. Desculpem, mas é o nosso novo normal. Professora, pode deixar para no vídeo, viu? Tá ok, vamos então deixar mais para o final. Bom, e para que a gente não tome mais o tempo e a gente vá objetivamente para o tema, né, esse tema tão importante para a gente nesse pós-pandemia, nessa retomada das organizações, eu tenho uma imensa satisfação, honra realmente, e mais uma vez agradecendo aos coordenadores Marcela Banca e Maurício Xavier, que são coordenadores assim que estão muito atentos, Wagner, muito persistentes, determinados a fazer um MBA realmente de grande excelência. E por isso nós estamos abrindo, então, um ciclo de palestras com você, Wagner Giovannini, e seu currículo é extenso, Wagner. Eu vou destacar alguns pontos aqui para quem não lhe conhece, mas eu tenho certeza que muitos que estão aqui já lhe conhecem e têm a você como um referencial em compliance, como eu tenho.
Então, Wagner Giovannini é engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da USP. Durante 29 anos, dedicou sua carreira profissional na Siemens, com quase 8 anos como diretor de compliance. Depois, fundou a Compliance Total, mantendo-se como sócio e responsável técnico por seus produtos e serviços. A Excelência na Prática é um dos livros que ele participou. É esse aqui, ó. Não sei se está dando para ver, já está bem trabalhadinho. A Excelência na Prática foi publicado em 2014. Ele coordena também o Comitê Técnico DSC 10.000, a primeira norma brasileira para certificação de sistemas de compliance. E eu vou passar a palavra para você, Wagner, já aproveitando a sua apresentação, quando fala de primeira norma brasileira para certificação de sistemas de compliance, quero avisar também a todos que o tema é compliance, né, na prática, importância e efetividade. E nós vamos entregar esse título, nós vamos entregar esse conteúdo. O desafio é esse, que é um conteúdo extenso. Nós não estamos aqui com o objetivo de exaurir todo o tema, mas, como o Wagner diz, vai ter o tempero, né, Wagner, sobre esse tema relacionado à compliance. E já passo a palavra para você, para suas considerações iniciais, e também para você pontuar o que é compliance. Eu gosto muito da sua definição, porque ele considera, ele separa um pouco aí o joio do trigo, com relação aos aspectos de mecanismo de proteção e mecanismo de integridade. Então, eu passo a palavra a você, com uma gratidão imensa por ter aceitado o nosso convite, e vamos aprender agora com vocês, vamos te escutar. Aurora, muito obrigado aí pela introdução, o prazer é todo meu, é uma satisfação enorme, eu dou aí as boas-vindas aí, boa noite para todos e as todas que estão aqui nos acompanhando, e aqueles que vão nos assistir depois no vídeo, né, que está sendo gravado nesse momento, tá? De fato, é um desafio a gente aqui num espaço de tempo tão curto, a gente falar de três tópicos do nosso bate-papo, que são 3 tópicos que acho que cada tópico daria para a gente ficar umas 20 horas falando dele, mas eu vou tentar, então, colocar, como você falou, Aurora, dar um tempero aqui para a gente poder, assim, até discutir um pouco, abrir para perguntas, a gente poder interagir com as pessoas, que é sempre muito rico, eu aprendo bastante aí também nesse tipo de conversa com todos, né? Então, Aurora e colegas do compliance, a definição de compliance, ela vem se alterando com o passar do tempo, e se a gente olhar aí alguns anos atrás, na década de 90, o compliance ele ficava basicamente restrito a questões financeiras, né? E assim os bancos, as instituições financeiras utilizavam o compliance para cuidar de lavagem de dinheiro. Então era comum você chegar nas empresas, lá, por exemplo, um banco gigante lá de 100 mil funcionários, você tinha um departamento lá com umas 200 pessoas tratando do assunto compliance, e todas as outras 99.800 pessoas não sabiam nem o que se tratava do assunto. Aqueles 200 ficavam lá cuidando de a empresa, a instituição financeira, cumprir as determinações do Banco Central, do COAF e assim por diante. Bom, o fato é que, com o passar do tempo, o compliance começou a estender um pouco mais aí a sua abrangência. Ele começou a tomar uma característica de um modelo para evitar que a empresa voltasse a fazer algo, por exemplo, uma corrupção, ou evitar que ela fizesse corrupção de verdade. E, com o advento da nossa lei, a nossa 12.846, que foi... entrou em vigor em janeiro de 2014, e teve o seu decreto entrando em vigor no ano seguinte, em março de 2015,
ela trouxe uma alteração significativa na questão da palavra compliance, porque ela trouxe aqui a expressão mecanismo de integridade. Então, falando assim muito rapidamente sobre as diferenças que acontecem, que ocorreram agora já nesses últimos anos, quando a gente olha a palavra compliance, puramente compliance, ela significa cumprimento de regras, cumprimento de leis. Então, ela está muito mais focada para uma proteção da empresa, onde o objetivo é atender à lei. Só que se a gente parar para pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, é uma coisa meio sem nexo, porque atender à lei é obrigação. Não precisaria de mais nada, você tem que atender à lei, ponto. Tá? Mas o mecanismo de o mecanismo de integridade é algo um pouco mais amplo. O mecanismo de integridade, ele fala de algo que está relacionado com a ética, com honestidade. Estamos falando de integridade. Então, ele vai mais além do que simplesmente cumprir a lei. Então, o objetivo de um mecanismo de integridade, ele é fazer o certo sempre, independentemente da lei. E numa dessa, quando você faz o certo sempre, o atendimento da lei passa a ser uma consequência. Então, veja só, ele deixa de ser só o objetivo para ser um efeito colateral positivo de você fazer a coisa certa. Então, o mecanismo de integridade, se a gente for explicar para uma pessoa que não sabe do que se trata isso numa empresa, porque para a pessoa física é fácil, olha, faça o certo e ponto. Mas e numa empresa, como é que a gente faz para saber se essa empresa, se ela é íntegra? Como que você faz para saber isso? Então, a nossa lei, então agora eu vou falar do decreto, especificamente, ele traz lá 16 elementos, são 16 elementos que devem ser colocados de pé na organização, com o mínimo de organização, para que você tenha a informação de que aquela empresa ela tem o seu sistema funcionando. Eu não vou falar dos 16 elementos aqui, acho que não dá tempo da gente entrar nesse pormenor, mas eu queria só dar uma noção de como é que a coisa funciona na empresa, no seu dia a dia. Então, eu vou fazer uma alusão a uma mesa que precisa ficar em pé, com as quatro pernas da mesa muito bem sedimentadas. Caso contrário, a mesa vai ficar bamba, a mesa vai cair, não dá certo. Então, para o compliance, a primeira perna se refere à organização de fato querer fazer o certo. Estou falando aqui no tal do tone at the top. A alta direção, o dono da empresa, os executivos, os sócios, o conselho, eles querem fazer a coisa certa, porque se não quiserem, eles vão jogar dinheiro fora. Eles vão construir um sistema de fachada e, cá entre nós, é muito fácil a gente detectar quando é de fachada. Então, a primeira perna é a empresa querer fazer a coisa certa. A segunda perna é os funcionários precisam saber para que lado eles têm que ir. Então, quando a empresa quer fazer a coisa certa, ela tem que ter seu código, suas políticas, fazer treinamento, comunicação, de maneira com que todos os funcionários saibam, então, que agora ele tem que fazer, tem que seguir uma determinada direção. O problema é que o ser humano, dentro dos seres humanos, sempre vai existir aquele que quer fazer errado, quer fazer diferente do que fazer o certo. Então, só tem um jeito de a gente detectar com efetividade quem são as pessoas que estão agindo de maneira com desvio de conduta. Isso é um canal de denúncia. O canal de denúncia se transforma, então, nessa terceira perna. E para o canal de denúncia funcionar, nós precisamos da quarta perna, que é o compromisso da empresa de investigar todas as denúncias e, se ela for comprovada, tem, então, que tomar as suas medidas, ou seja, tem de haver consequência para todas elas. Então, na prática, um sistema
funcionando, um sistema de compliance agora como sinônimo do mecanismo de integridade, né, que é o que nós queremos, ele tem que ter basicamente essas 4 pernas funcionando no seu dia a dia, que são: a empresa quer de verdade, todos os funcionários sabem, quem sair da linha, o canal vai identificar, e se isso acontecer, haverá, então, consequência. Então, aqui eu tentei, nesses 4, 5 minutinhos, fazer uma definição do que é o compliance ou do que é o mecanismo de integridade. Obviamente, nós poderíamos entrar em cada um deles aqui e passar horas e horas a fio aí falando de tudo isso, de todos esses pontos. Tá bom, Aurora? Você está com o microfone no mudo. Isso. Obrigada, perfeito, Wagner. Esse conceito realmente traz luz à questão do que o compliance está dentro, né, de um contexto do mecanismo de integridade, e foi muito feliz a nossa legislação quando fez essa pontuação, né, para chamar atenção para esse fato, para essa necessidade. Eu trago uma pergunta aqui, Wagner, do Guilherme Dantas Trindade. Ele pergunta o seguinte: podemos partir para essa parte, né, das perguntas, para esse bloco inicial? Sim, pode. Vamos lá. Como lidar com essa questão da alta direção? Bom, Guilherme, a pergunta que vale 1 milhão, Guilherme. Então, vamos lá. Olha, primeiro ponto. As pessoas perguntavam isso para mim quando eu fazia palestra, isso há muito tempo atrás. E hoje as perguntas até diminuíram um pouco nessa direção. Mas as pessoas falavam assim: escuta, eu sou compliance officer na minha empresa e o presidente da minha empresa não me apoia. O que eu tenho que fazer? Então eu falava assim: olha, ele não te apoia, mas ele entendeu o que você está fazendo, porque pressupõe-se que a alta direção ela tem um conjunto de pessoas com uma inteligência razoável, então espera-se que ele tenha entendido. Você tem certeza que ele entendeu? Aí a pessoa respondia: entendeu, claro, ele entendeu. Eu falei: então você faz assim, você faz o seu currículo e muda de empresa, porque não tem mais jeito. Então, a alta direção tem 2 coisas só. Ou ele não entendeu, aí quando ele entender, ele vai apoiar o programa, ele vai apoiar o sistema, ele vai apoiar o mecanismo. Ou, se ele entendeu e não está apoiando, é porque ele não quer. E se ele não quer, não tem jeito. Não tem jeito de resolver, porque ele é o dono. Nós já vimos isso acontecer em empresas que estão na Lava Jato. Tem sistema, tem isso, tem aquilo, faz propaganda, gasta não sei quanto, faz treinamento, faz santinho, faz folder, assina código de conduta, mas o dono está fazendo coisa errada, meu amigo. Dançou, não tem jeito, não tem saída. Não sei se eu respondi a pergunta, Guilherme, do jeito que você gostaria que eu respondesse, mas essa é a dura realidade, tá? Foi bastante importante essa tua colocação, Wagner, porque existe sempre, ele está dizendo aqui, respondeu sim, obrigado. Existe sempre essa questão de como lidar com a alta direção, notadamente, inclusive, em empresas familiares, que é também um grande volume, né, nas nossas organizações brasileiras. Mas eu acho que aí é justamente até onde a gente entra numa próxima pergunta que eu gostaria de provocar, Wagner, sobre a questão, você nos traz uma experiência aí de dedicação de 8 anos em compliance pela Siemens e já há alguns anos em diversas organizações na compliance total, né? Então, é importante trazer essa prática do compliance officer, a prática de trabalhar nesse sistema, porque eu entendo que algumas pessoas que estão aqui, que vão nos assistir depois, você já sanou aí uma eventual dúvida sobre o conceito, sobre a autodireção, mas quer entender um pouco mais como seria trabalhar nesse cenário, como é, digamos assim, o dia a dia, até para entender, né, e até aderir ao OMBA de Compliance e Governança. Então, seria importante você trazer para a gente um pouco dessa realidade. A gente sabe que trabalhar
com integridade é trabalhar com a cultura organizacional. E a gente sabe que Sim. isso é 100% pessoas. E eu digo, eu não sei se você concorda, mas eu digo sempre que compliance é feito por pessoas e para pessoas. E as pessoas, cada um vem com a sua bagagem, com o seu entendimento sobre ética, sobre moral. E esse alinhamento perpassa em várias questões pessoais. Então, você trazer essa prática é importante e eu sei que não é para que a gente traga a prática e traga os problemas. Nós estamos aqui para trazer soluções. E quem vai aderir ao MBA de Compliance e Governança é para aprender soluções para boas práticas e a melhoria contínua nas organizações. Então, eu acho legal, com a tua experiência, trazer esse ponto para a gente, da prática. Bom, aqui é o seguinte, Aurora, é outra coisa que também dá para falar bastante. Mas eu vou trazer um dado para vocês, que quando esse tema caiu no meu colo, tá? Tem gente que fala que caiu na cabeça, né? Mas caiu no meu colo, o tema. Eu não tinha ideia do que significava o compliance, isso lá em 2006, 2007. Não tinha ideia do que era. Eu fazia uma ideia completamente diferente. E eu não queria sair da minha linha, da minha carreira profissional, que eu estava me preparando para um outro passo na carreira. E eu combinei com o meu chefe, com o presidente da empresa, que eu iria ficar 1, 2 anos no máximo nessa função. O fato é que depois que eu comecei a fazer, comecei a aprender, comecei a entender como que ele funciona, eu gostei tanto que depois eu tive que pedir para não sair mais. Porque eu tinha acordado isso, inclusive eu respondia para a Casa Matriz, então vocês imaginem, uma empresa de 500 mil funcionários, e o meu chefe ficava na Alemanha, eu não respondia para ninguém na estrutura aqui da Siemens do Brasil. Então eu tive que depois ir lá, assim, eu ia praticamente todo mês para a Alemanha, mas eu tive que voltar e falar com o chefe do meu chefe e tal, para explicar para ele por que eu não queria mais sair, porque já tinham planos para mim para outro lugar. Então eu gostei tanto que acabei ficando. Mas tem um desafio para todos vocês. Aliás, tem vários desafios, tá? O que é muito bom. Cada desafio que a gente vence, a gente acaba ficando uma satisfação de vencê-los, e isso traz felicidade também para o ser humano. Mas alguns desafios, um perfil certo para ser o compliance officer. Isso não vai fazer parte muito da nossa conversa, senão nós vamos estar todo o tempo aqui falando do perfil da pessoa. Mas tem que ter um certo perfil, tem que ter um certo conhecimento. Conhecimento teórico do compliance é fácil. Ele não tem nenhuma teoria da NASA. Você não precisa ser um cientista da NASA para você ser um compliance officer. A teoria você aprende rápido, você consegue ler as leis, você vai conseguir ler as políticas, vai conseguir ler o meu livro de 500 páginas aí que você acabou de mostrar. Então você vai entender. O problema não é esse. O problema é que para você ser um bom compliance officer, você vai ter que dar um passo a mais. Você vai ter que saber da prática. Você vai ter que ter o relacionamento com as pessoas e você vai ter que convencer as pessoas daquilo que você acredita. E isso é um aprendizado contínuo. Então, como você disse, eu fiquei 8 anos, eu atendi a América Latina toda, então, além do Brasil, vocês podem imaginar os desafios que eu não enfrentei. A Venezuela, Argentina, Chile, Colômbia, Honduras, Costa Rica, México, não foi brincadeira, mas você aprende com isso. Depois, na Compliance Total, nesses 5 anos que eu estou à frente da Compliance Total, nós ajudamos a implantar assim, o sistema de compliance em mais de 100 empresas, 150 empresas. Então, é um aprendizado que só vem com o tempo, tá? Mas você precisa dele, tá? Você precisa dele para você fazer um bom papel, tá? Então, isso não dá para a gente esgotar o tempo aqui, mas fica um convite para vocês que estudar é importante, entender a teoria é importante, conversar com quem já passou por aquilo, ou seja,
nas minhas aulas, Aurora, eu pretendo contar algumas historinhas, tá? Onde eu bati cabeça. Aí as pessoas vão falar assim, não vou bater a cabeça no mesmo lugar que o Wagner bateu. Eu já vou dar algumas soluções prontas para que as pessoas percebam que elas ganhem etapas. Então, fica esse convite aí para as pessoas, para o MBA, que vai começar em breve, para vocês ganharem algumas etapas, além da teoria, vocês ganharem algumas etapas com a prática, tá bom? Muito bom, Wagner. Isso é muito importante, porque você consegue aliar. Você é muito didático e você consegue aliar a sua didática à experiência e torna fácil, né? Como exemplo da mesa, como exemplo do caixa eletrônico, que você vai dizer também nas suas aulas, com tantos exemplos aí que tornam o compliance bem mais tranquilo, realmente. E concordo com você, é uma questão de perfil. É uma questão de propósito. Eu anotei aqui, convencer as pessoas daquilo que você acredita. A verdade passa pela questão da autenticidade. Não adianta você ser, como você fala também, meio ético, meio íntegro, Não tem. ou o horário comercial, eu sou de um jeito, e o horário Second Life é outra coisa. Não tem. É outra coisa, não dá. Não dá. Tem que seguir uma linha do que se fala, do que se prega e daquilo do que pratica também, né? Alinhar ao discurso. É muito importante isso. E aí temos uma pergunta aqui, Wagner, do João Luiz Barreto, que é uma provocação. Eu até já sei da tua posição, adianto que me filio completamente e sou adepta a não utilizar esse tipo de segmentos derivados que o João Luiz Barreto fala aqui, e até digo que foi um ponto muito importante do MBA, porque o MBA, ele está sendo preparado, Wagner e todos aqui, de uma forma tão, assim, dedicada, estão conversando com cada professor para a gente fazer um mosaico de expertises, um mosaico de conteúdo, para que o aluno realmente consiga ter uma visão e queira se aprofundar em algum aspecto. E a gente teve um cuidado em não utilizar alguns derivados, como o João Luiz fala aqui, que por exemplo, compliance trabalhista, compliance ambiental, compliance público. Ele provocou, mas vamos lá, né? Dentre outros campos de atuação. O que é que acontece? Compliance é um só, né, Wagner? Então, se a gente começa a fazer, como o João falou aqui, dos derivados, eu acho que perde a essência e ele pode, sim, se comunicar com várias dessas áreas, mas ele não precisa perder a denominação dele, a essência, né? Eu gostaria de ouvir. Obrigado pela pergunta, João Luiz. Na verdade, quando a gente vê a definição do que é o compliance pela nossa lei, mecanismo de integridade e tudo mais, ele é um sistema. Ele é um conjunto de elementos como se ele fosse um relógio. Então, todas as engrenagens desse relógio precisam estar conectadas, cada uma delas funcionando bem, todas elas em harmonia, para que o sistema gere o seu resultado. Então, você precisa do tone at the top, você precisa das pessoas fazendo certo, você precisa do canal de denúncia, você precisa da comunicação, você precisa do treinamento, das políticas e etc. Então, quando você tem todo o sistema, você tem o compliance. Agora, você imagine falar compliance tributário. Aí você fala assim, peraí, você vai montar um sistema para você atender a lei tributária? A pessoa fala, não, ou seja, ela não sabe explicar. Compliance tributário não faz menor sentido. Compliance trabalhista não tem sentido. Outro dia eu escutei escutei a pérola, tá? Compliance discriminatório. Eu falei, o quê? O que é isso? Estão usando a palavra compliance para fazer outra coisa. E isso acontece muito no meio da consultoria, que são pseudo-especialistas que não entendem do assunto compliance e estão
roubando, entre aspas, no bom sentido, a palavra compliance, porque agora compliance tem um sexy appeal, né? Porque compliance e tal. Então, estão usando a palavra compliance para querer dizer outra coisa. Então, peraí, você está querendo dizer o quê? Atender legislação trabalhista? Então fale atender legislação trabalhista. Não fale compliance trabalhista, porque é um absurdo, tá? Então fica essa coisa. Inclusive, né, Aurora, eu estou fazendo toda terça-feira uma live no Instagram para falar de temas polêmicos, e esse foi um deles, que eu acho que há umas 2 terças-feiras atrás, que às 19 horas, quem quiser pode assistir. Quem não tiver tempo, entra na minha página lá da Compliance Total, que tem todos os vídeos lá. E a gente coloca esses pontos porque a gente precisa educar o mercado, que o mercado não está entendendo direito o que nós estamos falando. E aí acabam falando. Aí o que acontece? Alguém fala um absurdo desse, e as outras pessoas que talvez não pararam ou não conhecem, acabam repetindo isso, sem querer. Então eu vejo assim, uma série de amigos meus repetindo. Outro dia, um amigo meu falou, fizemos uma live sobre o que era compliance... Está me fugindo. Eleitoral. Compliance eleitoral. Falei, o quê? O que tem a ver isso? Compliance eleitoral. Não, compliance eleitoral significa... Ele inventou um significado. Falei, meu amigo, não tem nada a ver. Você quer cumprir as leis eleitorais, as leis, tá tudo bem. Mas compliance eleitoral, meu cara, não tem sentido. Aí ele falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. É que as pessoas falam e a gente acaba repetindo. Então a gente tem que forçar as pessoas a pararem para pensar um pouco, porque senão a gente vira aquele efeito manada, né? Sai um elefante correndo, todos os elefantes correm atrás, ninguém sabe por que estão correndo para aquele lado. Então fica aí fica aí essa dica, né? O João Luiz deu essa oportunidade de a gente falar sobre esse tema. Obrigado aí, João. Verdade. E encontramos aqui pessoas como o João e como a Sandra Vespasiano que ratificam esse posicionamento, Wagner. E foi muito importante ele trazer para que a gente demonstre que o MBA aqui, que também é foco da nossa conversa, ele tem esse cuidado de trazer a denominação correta, trazer de forma profissional, para que a gente não fomente algumas questões que precisam ser melhores pensadas, melhor trabalhadas, tá? Isso mesmo. É bastante importante. E trazendo essa questão da importância, também para a gente atender ao título da live, qual seria a importância do compliance, Wagner? Qual a importância da gente, até mesmo de alguém se interessar pelo MBA, até quem não efetivamente vai trabalhar, mas que queira ter essa consciência do compliance? Afinal de contas, as organizações caminham para uma necessidade maior em relação a isso. Nós temos uma lei aqui, que é a 16722, agora de 2019, que vai trazer uma obrigatoriedade a partir de 2021 para algumas empresas que licitam. Então, dentro desse campo de importância maior, como você fala, não vendo a raiz, vendo a floresta, Isso. como a gente pode conversar sobre a importância? Olha, você está me fazendo um questionamento, Aurora, que acho até que vai ajudar, porque quando a gente vai responder aí qual é a importância do mecanismo de integridade, de repente, os nossos compliance officers precisariam pegar esse tópico que eu vou falar agora para levar isso para os seus chefes, porque talvez eles não tenham percebido, tá? Então, para quem está na área do tempo como eu, e ver esse resultado na prática do tema, e ver o que ele traz de positivo, é muito fácil. A gente vê a importância, é trivial, é evidente isso. Para quem não está vivendo isso no dia a dia, isso pode parecer meio abstrato, né? Assim, às vezes até as pessoas pensam que isso é conversa de vendedor picareta. Sabe aquele vendedor que inventa argumentos para convencer o outro a fim de vender o seu produto, sabe aquele cara? Pois é.
Mas aqui a gente está tratando de ética, a gente está tratando de integridade e não tem espaço para esse tipo de atitude, tá? Eu só tenho que admitir que o mercado está cheio de pseudo-especialistas. Então, nós temos que tomar cuidado, porque tem pseudo-especialista que não faz por mal, ele faz por ignorância, ele não sabe. Então, ele pode vender uma coisa errada. Mas tem aquele que também usa má fé. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Mas vamos tratar esse assunto aqui de uma forma, assim, profissional, correta, com honestidade. E eu quero trazer para vocês algumas perspectivas diferentes de coisas que eu vi na prática, constatações que eu vi nas instituições, nas companhias, nas empresas, e aí a gente vai entender qual é a importância do mecanismo de integridade e de verdade. Então, olha, eu vou assim fazer, eu fiz até eu pensei um pouquinho antes da gente fazer essa live, falei assim, olha, eu vou falar 5 perspectivas, eu fiz até uma colinha aqui, escrevi 5, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, a primeira, vamos olhar do ponto de vista dos riscos. Então, significa assim, se eu não fizer nada, ou seja, se eu não implementar o mecanismo de integridade efetivo, a minha empresa pode morrer, tá? Só isso já deveria ser suficiente para convencer um executivo de que ele tem que cuidar da sua missão, que é proteger a empresa. Se a empresa morrer na mão dele, ele vai ser o responsável. Será que se der um problema sério, ele pode ir para a cadeia, tá? Os funcionários podem perder seus empregos. Então, olhando sob esse prisma, eu diria que o mecanismo de integridade deveria ser obrigatório para as empresas. Porque a gente está tratando do quê? Nós estamos tratando de vidas, nós estamos tratando de carreiras profissionais, e isso pode afetar até a família das pessoas. E o risco que nós estamos falando, ele é uma coisa, assim, tão grande, né? Porque tem diversos dispositivos na legislação brasileira com penalidades altíssimas. O processo corre na esfera administrativa e, portanto, muito mais rápido que o sistema judiciário. Então, não adianta achar que vai ficar demorando, porque não demora, é rápido. Tem a responsabilização objetiva, que a empresa pode ser responsabilizada sem que tenha sido ela que cometeu a ilicitude. E, além disso, tem processos penais contra as físicas, porque se isso aconteceu na empresa, acaba chegando nos seus dirigentes, né? Então, eu nem vou entrar nesses detalhes agora, mas as coisas no Brasil, elas estão melhorando, elas estão mudando. E se a gente fechar os olhos para esses riscos, é como enfiar a cabeça na areia, né, é o avestruz, achando que o perigo não existe. O perigo existe, ele é real e o risco é muito grande. Então, essa é a primeira perspectiva que vai dar, olha, é importante, veja só o risco que está por trás. Tá? Uma segunda perspectiva. Vamos mirar, então, agora nos benefícios que esse mecanismo pode trazer. Então, se o mecanismo de integridade ele for bem feito, com pessoas capacitadas, os benefícios e o retorno que esse sistema vai trazer são muito maiores que os investimentos necessários. Muito maiores, tá? Portanto, um gestor inteligente, né, um executivo inteligente, ele vai perceber que vale a pena, pois a empresa vai ter ganhos claríssimos aí. E dentro desse tópico, eu vou enumerar alguns efeitos colaterais positivos, tá? Então, eu vou citar alguns benefícios. Então, por exemplo, redução de fraudes, roubos, desperdícios, que geram custos enormes na empresa. Isso vai ser muito melhorado com o sistema de integridade. Vai melhorar processos, porque o compliance, como ele exige a mitigação dos riscos, tem uma série de processos que precisam ser ajustados. Isso vai acontecer naturalmente. Vai haver redução de assédios. Gente, o que mais chega em canal de denúncia, e não é só no Brasil, hein? É no mundo inteiro, mas o que mais chega é assédio. Então, na minha empresa não tem assédio. Gente, avestruz, tá? É enfiar a cabeça e não perceber que o problema está lá. Os funcionários, eles vão ficar mais orgulhosos de trabalharem numa empresa que prioriza a ética, que dá condições às pessoas de fazerem o certo, que provê um ambiente saudável no seu dia a dia.
o clima organizacional fica melhor. Aí acontece de você melhorar a atração e retenção dos bons funcionários. Aliás, não sei se vocês sabem, cada vez mais o bom candidato está perguntando para a empresa: sua empresa tem compliance? Isso significa que os melhores estão procurando as empresas que possuem uma ética por trás. E se a sua empresa não tem, os melhores começam a ir para o concorrente. Veja o efeito que isso pode dar no médio e longo prazo. E todo um mecanismo de integridade, tudo isso, ele vai gerar um orgulho de se trabalhar na empresa, que isso se implica no funcionário vestir de verdade a camisa da organização. Aquela até acionista, sem falar nada, ela vai atender melhor os clientes. Bom, eu poderia falar de diversas outras coisas aqui, mas eu acho que esse resumo de benefícios já está bom para pelo menos caracterizar essa perspectiva aí dos benefícios que o mecanismo de integridade ele traz como consequência, tá? Tem uma outra perspectiva que é sob a ótica da reputação, tá? A reputação e o impacto na imagem da empresa. Isso tem reflexo direto no valor da sua marca. Imaginem, se um escândalo vier à tona, tudo vai desmoronar. Tá? Por outro lado, se você tem um mecanismo de integridade implementado, até campanha de marketing você pode fazer com relação a isso, informando o seu cliente, informando o seu mercado. E aqui isso é interessante. Quando você melhora a sua reputação, aumenta até a chance de captar financiamento, captar investimento para a sua empresa. Você reduz taxa de juros em banco, né? As ações financeiras avaliam se a sua empresa tem ou não tem compliance, tá? O mesmo vale para seguradoras e até para quem quer vender a empresa. Imagina o proprietário está pensando em vender a empresa com compliance vale mais do que aquela que não tem. Sem contar aí a simpatia dos clientes, do mercado, em poder adquirir o produto de uma empresa ética, né? Uma quarta perspectiva é a vantagem competitiva. Então, veja só, tem clientes grandes exigindo compliance de seus fornecedores. Existem leis estaduais que já exigem isso das empresas que fornecem para a administração pública. Isso começou com o Rio de Janeiro, tem Distrito Federal, tem Goiás, tem Amazonas, tem Rio Grande do Sul. Olha, você falou do projeto da Lei 16.722. Olha, isso está chegando, gente. Tá? Então, se você tem o compliance, você começa a ter uma vantagem competitiva. Caso contrário, você começa a perder esse tipo de coisa no seu dia a dia. E olha, além disso, os benefícios que você vai recebendo do compliance, então, redução de custo, você melhora a produtividade, isso faz com que a sua empresa possa até ter preços melhores. Se você não tiver o compliance e o seu concorrente tiver, a vantagem competitiva passa para ele. Então, aí você passa a vantagem competitiva, coisa que ninguém quer, né? Uma quinta perspectiva, né, é a perspectiva social. À medida que uma empresa se engaja nessa direção de implantar um sistema de integridade e tal, essa cultura começa a permear os funcionários, eles levam esse tema para a casa deles, para os seus filhos, para as suas famílias, para os amigos, para os vizinhos. A empresa transmite essa ideia para a sua cadeia, começa a exigir dos seus fornecedores. E isso vai privilegiar o relacionamento de empresa íntegra com empresa íntegra. E nós vamos ter para todo o segmento de mercado. Os clientes não vão querer ficar para trás, então eles vão querer fazer também. Então, isso vai gerar um benefício para a sociedade, um benefício para o país inteiro. Isso vai reduzir mais digno e cá entre nós, né? Nós merecemos isso. O Brasil não tem cabimento o Brasil ser uma das 10 maiores economias do mundo, e quando a gente vai olhar os índices sociais de educação e de saúde, poxa, nós estamos lá atrás. Isso é um absurdo, né? E a corrupção é um dos causadores, né? Bom, eu poderia ficar falando um monte aqui para vocês, mas eu acho que esses pontos, essas 5 perspectivas, elas ajudam a você entender
por que que a integridade, por que que o mecanismo de integridade é tão importante. Então, só para resumir, para fixar. Então, olha, o primeiro, redução de risco. Segundo, benefícios que são efeitos colaterais que chegam aos montes. Redução de custo, redução de assédio, melhoria do clima organizacional, atração e retenção de profissionais, produtividade, etc. Terceiro, reputação. Melhora a captação de recursos, melhor investimento e etc. Vantagem competitiva. Vamos lembrar das leis estaduais, exigências de clientes. É melhor sair na frente do seu concorrente. E, por fim, não menos importante, o aspecto social de ajudar para a gente ter um Brasil melhor. Olha, eu acho que isso aí é um bom resuminho para que o Compliance Officer, estão falando para o Guilherme de novo, o Compliance Officer convença aí, então, a sua alta direção. Se ele não for convencido disso, não esqueça, prepare o seu currículo, procure uma empresa que seja aí, não vai rolar, tá? E não vão faltar empresas Tudo que bem, Aurora? né? Muito bom. Eu até podia abrir algumas perguntas aí sobre a importância, quem sabe tem alguém que discorda, né? Não, todos aqui estão concordando, perfeita abordagem, muito bom, pura verdade, aplausos. E é justamente isso. A gente briga tanto, né, Wagner, assim, com relação a tributos, né? Porque é elevada a carga tributária. Não quero entrar nesse caminho aí, mas a fraude e desvio compõe 5%, né, isso do faturamento da empresa, né? E é algo substancial do ponto de vista de importância. Isso? Cortou um pouquinho a tua ligação, mas quando você falou 5%, você está falando de fraudes, né? Isso, exatamente. Existe um mundial, e essa pesquisa talvez até, e todo ano ela é refeita, e ela é comprovada e ratificada. As empresas perdem, na média, talvez no Brasil seja até mais, 5% do seu faturamento bruto, com fraudes e roubos internos, desperdícios, tá? Quando você implanta um sistema de compliance, um sistema muito bem feito, esse número, 60% disso já some automaticamente, porque as pessoas que estão fraudando, que estão fazendo coisas erradas, começam a ter receio do canal de denúncia. E aqueles que continuarem, o canal de denúncia vai ajudar a empresa a identificar. Então, de cara, você já tem uma redução de custo. Olha, só isso paga o seu sistema de compliance, o seu mecanismo de integridade para o resto da vida. Porque isso aí são perdas anuais. Todo ano você está perdendo. Então, você eliminar esse tipo de coisa é um ganho, assim, gigante, tá? É verdade. A questão que você falou também do assédio, né? Que a gente vê tantas pessoas com problemas psicológicos, né? Com situações devido ao assédio. Sim. Então, pessoas com um comportamento grande, né? Inclusive para o país, isso vai para a conta, digamos, negativamente falando. Né? Então, a gente fala, e o benefício chega muito tranquilo, muito latente aí para a nossa sociedade. Às vezes, né, as pessoas pensam no assédio apenas como aquela questão, olha, assédio será um passivo trabalhista, porque o funcionário vai lá e vai jogar contra a empresa vai ser multada, etc. Isso é verdade. Mas tem uma coisa que às vezes a gente esquece, que tem um ser humano que está assediado e talvez esse problema nunca mais seja apagado da vida dele. Então nós estamos falando de assédio moral, que é o que mais acontece muito, mas tem o assédio sexual, e isso acontece, gente, e a gente não pode permitir que aconteça isso no ambiente de trabalho. E isso afeta todos os funcionários. Quando você está num departamento e, de repente, a secretária do seu departamento, olha, um departamento de 20, 30 pessoas, a secretária do seu departamento está sofrendo, por exemplo, um assédio do chefe, isso acaba com o ambiente para os 30. É ruim, você não tem vontade de trabalhar. Então, isso perde em produtividade, todos perdem. Tá? Então, a gente tem que acabar com isso.
E o mecanismo de integridade é, de fato, a melhor ferramenta para a gente reduzir. E você sabe que existem, às vezes, assédio, até inconsciente, feito pelas pessoas. Tem chefe que acha que tem que realmente gritar na reunião, jogar papel em cima da mesa e tal. Ele não percebe o que ele está fazendo. E com o compliance vai treinar, explicar o que é assédio, vai dar as ferramentas para que a empresa consiga fazer a coisa certa. Tá? Então, não é uma coisa assim que acaba de uma vez, porque às vezes a pessoa não interiorizou isso, ele não percebeu isso. Agora, uma vez treinado, acabou. Acabou, foi dada a chance, está sendo treinado. Daqui para frente, se ele cometer de novo, aí já é uma questão de má fé, e aí tem que ter consequência. Exatamente. Queria contar só uma historinha, compartilhar com vocês. Qual a importância disso também, que eu lembrei agora e me deu muita vontade de compartilhar. Eu fui na esquina de casa comprar pão. E tinha uma senhora lá, que eu identifiquei que era da academia, nunca mais eu tinha ido na academia, e cumprimentei ela, perguntei como é que estavam as coisas, e ela estava num sentimento de querer desabafar tanto, que ela disse, não, eu estou com uma filha em casa, afastada, ela está com depressão, e agora ela está começando a ter, talvez, um problema com alcoolismo, devido ao assédio que ela sofria no trabalho. E a conversa fluiu e eu acabei dizendo qual era o meu propósito de vida a partir dali, que seria trabalhar com integridade, que isso também traz consequências positivas nessa importância dos mecanismos de integridade. Ela foi entendendo e eu me emocionei, sabe, Wagner? No dia ela também, ela olhou para mim e disse, o que você precisar de mim, me peça, e não desista dessa missão, porque tem muita gente precisando disso. Então, naquele dia, assim, eu fui impactada por um pedido de uma mãe que estava com a filha em casa, numa situação, e aquilo foi, assim, uma injeção muito grande para mim, de perseverar nesse caminho, porque eu digo que eu sou advogada por ofício e me encaminhei uma certa vocação para esse lado, e da ética, da integridade, que eu também tenho histórias ótimas desde criança, dessa questão de ética e integridade, mas me fez lembrar dessa história, de quão importante para a nossa sociedade os mecanismos de integridade, que é como você falou, fala-se muito no passivo, esquece daquela pessoa que pode trazer um trauma, e é um trauma que não é isolado, você vê, é um trauma que estava sendo sofrido também pela mãe. Então, é um resgate do ser humano, né, Wagner? Não, e outra coisa, né, Aurora? Você imagine se essa pessoa estivesse numa empresa de 1.000 funcionários e ela foi a única que recebeu assédio. Olha, 0,1%, não é nada, né? É uma vida. E o resto da vida inteira ela pode sofrer por isso. Então, é algo que a gente tem que pensar. Né? Quando a gente fala em ética, a gente fala em integridade, a gente fala em ter um ambiente melhor na empresa, a gente está pensando também, claro que nós estamos pensando na empresa ter mais sucesso, óbvio, isso não é errado, mas nós estamos pensando nas pessoas também, em todas elas, em todos os níveis. Que às vezes as pessoas esquecem, a gente está falando de assédio, mas quer ver uma outra coisa? Você fala assim, olha, o compliance ajuda... Como assim proteger emprego? Veja, olha, números que estão no jornal, isso aqui não é ninguém. A Odebrecht, antes da Lava Jato, ela tinha 170 mil funcionários. Depois da Lava Jato, esse número caiu, parece que para 50 ou 60 mil. Certamente foram 120 mil pessoas que perderam seu emprego e não tinham nada a ver com o problema. Então, quando você tem um compliance e você não deixa a empresa entrar numa situação dessa, entrar vamos dizer, numa barca furada, você está protegendo também o emprego dessas pessoas. Tá? Eu estou vendo aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo, deu uma travadinha, vocês me ouviram? Aurora, tem hora que você travou?
Deu uma pequena travadinha, às vezes você trava um pouco, mas tá fluindo, não é nada que não pegue a sua apresentação, tá? Ah, tá bom. Obrigado, Ana, pelo feedback que a Ana disse que ela ouviu. Foi, ela está dizendo aqui também, a Ana Barros, tentar mudar a visão da alta direção, que o compliance não é um custo, e sim um investimento. A Ana Barros, ela é economista, então ela tem essa visão muito bacana. Ana Barros, você é economista, então eu vou falar uma com você, tá? Não é discordar, mas uma vez, é uma historinha, tá? Uma vez, um evento, ele foi lá e falou exatamente essa frase, olha, compliance não é custo, compliance é investimento. Depois dele, eu subi no palco e falei assim para o CEO, falei assim, olha, compliance é custo sim, é custo. Só que é um custo onde o retorno desse custo vai te trazer um benefício, porque quando a gente fala que não é custo, a primeira coisa que o CFO vai falar é falar assim, como não? Eu estou pagando. Está aqui, ó, veja quanto custou aqui, é custo. Então, é a mesma coisa quando a gente fala de salário de funcionário. A empresa precisa de funcionário, ela paga salário, é custo? É custo, mas eu vou tirar os funcionários da minha empresa? De jeito nenhum. Eu preciso dos funcionários para fazer minha empresa funcionar. Então, o compliance, ele é assim, ele tem um valor que você que você vai gastar no compliance. Ele é um investimento, concordo com você que ele é um investimento, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e falar e querer convencer, por exemplo, o diretor financeiro, olha, é um investimento, ele fala assim, não é investimento, isso aqui é custo. Aí a gente fica sem armas. Não, olha, sim, é um custo, nós vamos gastar 10, mas o retorno que ele vai dar vai ser 50, tá? E nós vamos ter um benefício em seguida muito maior para a empresa inteira. Então a gente tem que ter esses argumentos, porque senão ele desacredita a nossa fala em 5 segundos, tá? Talvez esse seja um tema para eu levar lá para as polêmicas, viu? Se compliance é custo ou investimento. Muito bom esse tema. É bacana. Traz polêmicas. Nas terças-feiras, eu estou na minha agenda todas as terças, viu? Muito bom. Muito bom. Mais uma historinha, Wagner, sobre reputação, que você também falou, a importância do compliance para a perenidade das organizações. E a Fabiana Maranhão está aqui, e ela já presenciou isso, acho que pelo menos umas 2 vezes. Eu tenho que até mudar o exemplo. Mas eu levo uma folha de papel, e aí as pessoas antes, com a folha de papel íntegra, né, ela faz até barulho. Não sei se você já fez isso uma vez. Ela faz um barulhinho, sabe? Ela tem a função, né, ela tá ali a folha em branco, então você pode escrever e tudo. Aí vamos amassar essa folha. Aí todo mundo amassa a folha. Sim. Amassou, agora vamos fazer com que a folha volte como estava, íntegra. Não volta, né? E uma coisa interessante, não faz mais barulho. Você pode fazer assim, a folha não faz mais aquele barulhinho da folha, sabe? Então, ela perde como se fosse, ela perde sua integridade, né? Ela perde até a sua função ali. E a gente pode esticar, pode até rasgar, mas não volta como ela era antes. Então, assim, é um exemplo muito prático, assim, um exemplo até, muito bom. Até de crime, assim, infantil do ponto de vista da simplicidade, mas com uma magnitude, eu acredito, assim, de simbolismo muito grande, porque você não tem como mais. E a reputação é isso. A reputação é dessa forma. Você sabe, Aurora, você me falou, e é muito bacana isso, muito bacana mesmo, né? Quando eu falava da reputação, eu usava uma taça de cristal. Falava, ó, essa é a sua reputação. Eu só não quebrava a taça, porque senão, né, ali, mas eu falava, olha, se eu jogar essa taça no chão, eu duvido que alguém nessa sala vai conseguir colar os caquinhos e voltar a transformar essa taça em algo límpido, né, transparente, como ela está aqui. Então, uma empresa, quando você quebra
a reputação de uma empresa, para se voltar atrás, olha, é um sofrimento muito grande e bem provável que não vai ter mais remédio. Então, não deixe isso acontecer. A prevenção, ela é muito mais inteligente do que a correção. Não deixe a taça cair, porque depois que cai a taça, é muito difícil você colar os caquinhos. Depois que você amassa o papel, provavelmente você não vai ter mais uma folha bonitinha, como você acabou de falar, viu, Aurora? É verdade. É isso mesmo, Wagner. Então, vamos partir agora para o ponto da efetividade, que é o outro ponto, né, relacionado ao nosso tema, e de tão importância. Você fez uma live, falou como o Departamento de Justiça pregou, né, nos últimos tempos, a efetividade, utilizou várias vezes a expressão efetividade. Sim. E como isso é importante, porque verdade. Pode ter os programas, os mecanismos de integridade para inglês ver ou no papel. Eles precisam ter efetividade. E eu aproveito para registrar mais uma vez. Todo o MBA, Wagner, o corpo docente, a preocupação com o conteúdo, é para que a gente tenha a formação de embaixadores, efetivamente, de uma cultura, de algo efetivo, de algo que se expresse, de algo que pode ser validado, certificado, sabe? Sim. A gente não está fazendo o MBA para inglês ver, a gente está fazendo com um firme propósito de termos colegas profissionais que façam valer essa efetividade, que é tão importante. Para estar no papel, para estar aquele código ali de conduta, pegando poeira, essas situações todas aí que a gente vivencia, não dá. Então, a nossa preocupação é a gente fazer alguma coisa bastante séria. Então, é importante trazer esse tema efetividade. Foi por isso que esse tema também está no nosso título da nossa live. Bom, Aurora e meus amigos, que estão ao vivo e aqueles que vão nos assistir depois, tá? Nós temos um problema aqui, que a maioria das pessoas sabem nem o que significa efetividade, tá? Falando de compliance, tá? A maioria não sabe o que significa efetividade. Aliás, mesmo os compliance officers experientes, quando a gente pergunta a ele o que é efetividade, ele não sabe dizer. E aí você fala assim, escuta, se você não sabe o que é efetivo, o que você faz? Como é que você mede? Eu pergunto e já respondo. Ele não faz, ele não mede, ele não sabe. E aí é o grande dilema, porque a efetividade ela é o centro da Lei 12.846. Ou seja, o mecanismo de integridade ele precisa estar efetivo. Ele precisa, não é só estar presente, ele tem que estar efetivo. E como você falou, o guia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que serve de referência para as autoridades visitarem as empresas flagradas em ilicitudes, e certamente as autoridades brasileiras também vão usar o mesmo guia, que ele é um guia excelente. A palavra efetividade aparece 16 vezes, e a palavra efetivo mais 15. Tá? Ele aparece tanto que eu dei uma busca lá para ver, às vezes aparece, tá? Então, a gente precisa ter uma atenção redobrada a esse tema, tá? Mas, assim, falando de uma maneira bem simplista, um sistema efetivo, ele é exatamente o oposto de um sistema de fachada, de um sistema só para inglês ver, de um sistema de papel ou de algo que não funciona, tá? Bom, mas na prática, como é que a gente faz para saber se o sistema é efetivo? Então, para vocês terem uma ideia, com os meus clientes que já possuem mecanismo robusto, já completo, que já são compliance officers experientes, eu montei um treinamento de 8 horas para eles só para falar de efetividade. Tá? Então, o tema não é um tema muito trivial, não é um tema muito
simples. Primeira coisa é que as pessoas, de maneira geral, elas já não sabem a diferença em 3 palavras que aparecem praticamente toda hora: eficaz, eficiente e efetivo. As pessoas acham que é sinônimos, e as coisas são bem diferentes. Eu vou começar por aqui, então, só para tentar dar uma noção também simplista, porque o tema ele é profundo, ele não é simples, mas só para dar assim vamos dizer assim, mostrar um bombonzinho para as pessoas, tá? Então vamos lá. Eficácia. O que significa eficácia? Eficácia é fazer a coisa certa. Então, é escolher o melhor processo, a melhor ferramenta, o melhor caminho, ou seja, eficácia não tem nada a ver com o modo com o que a gente faz alguma coisa, mas sim com a escolha do que fazer. Isso é eficácia. Eficiência. Eficiência é fazer certo as coisas. Então, não importa a sua escolha. Ser eficiente é fazer da melhor forma possível. Então, veja só, nós podemos ser eficazes sem ser eficientes, ou ao contrário. Então, eu vou dar um exemplo de ser eficaz sem ser eficiente. Eu escolho o melhor processo do mundo e faço mal feito. Tá? Eu fui eficaz, porque eu fiz a melhor escolha, mas eu fiz de qualquer jeito, pois eu não fiz a coisa da maneira certa. Então, esse é o eficaz sem ser eficiente. Agora eu vou ser eficiente sem ser eficaz. Eu escolho uma porcaria de um processo, tá? Ou seja, não sou eficaz, mas eu faço da melhor forma possível. Tá? E eu sou eficiente naquilo que eu fiz. Então, vejam só a diferença das duas coisas. Agora vamos entrar na efetividade, que é uma outra coisa, não é nenhuma nem outra. A efetividade, ela tem a ver com o alcance do objetivo, o alcance do resultado que a gente vai medir. Então, para ser efetivo de verdade, nós vamos fazer a melhor escolha, ou seja, eficácia. Eu vou fazer da melhor forma possível, então eu vou ser eficiente, e aí sim eu vou buscar alcançar meus objetivos com a melhor qualidade e o menor consumo de recursos, para poder ser efetivo. Ok? Então, aquilo que está sendo analisado, né, aquilo que a gente está vendo, se ele é efetivo ou não, ele precisa agregar valor para a empresa. E você tem que ter a certeza de estar fazendo a melhor coisa do melhor jeito. E os resultados devem estar vindo para você falar que ele é efetivo. Tá? Então, vejam, é uma explicação muito simples, né? Eficácia, fazer a coisa certa. Eficiência, fazer certo as coisas. E a efetividade, ser eficiente e alcançar resultados e os objetivos. Tá vendo? Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente pergunta para as pessoas, você sabe o que é efetividade? A pessoa fala, é diferente lá não ter um programa de papel, não ter um... Ah, tá bom, tá certo, é verdade. Mas e agora? Como é que a gente faz para ir lá e medir se a efetividade funciona? Então, eu vou trazer um exemplo para vocês, um exemplo real de uma multinacional, de um compliance officer, meu amigo, né? Experiente, ou seja, está há bastante tempo na função, e eu cheguei para ele, né, num dos processos que a gente faz de avaliação da empresa, da robustez do mecanismo de integridade, eu cheguei para ele, bom, o meu amigo, o seu sistema de compliance é efetivo? Adivinha a resposta? Sim, claro, todo mundo fala que é. Aí vem a segunda provocação, e na segunda provocação a pessoa fica vermelha. Prove que é efetivo. Então, a primeira reação, a pessoa, como assim, prove? Você falou que é efetivo. Então, agora você vai me provar que ele é efetivo. Então, a primeira reação da pessoa, sabe o que é? Tirar uma lista de presença. E mostrar uma lista de presença. Mas, pera um pouquinho, não é isso que eu estou perguntando. Eu não perguntei quem fez o treinamento. Eu perguntei se o seu treinamento é efetivo.
Bom, a maioria já morre aí, né? A maioria, bom, eu não tenho outra coisa para falar, não sei como fazer. Mas tem outros que vão além. E aí começam a aparecer as pérolas, né? As outras coisas. Fiz uma pesquisa de satisfação do treinamento, e a pesquisa de satisfação está aqui. Ó. Falei, bom, então tá bom, você vai olhar, a sala estava bem iluminada, as cadeiras estavam confortáveis. Cara, isso aqui não é efetividade de treinamento, tá? Então, deixa eu só abrir um parênteses e já fecho os parênteses aqui, ó, que eu falei da lista de presença, tá? Que eu lembrei de uma coisa. Eu nunca vi, uma pessoa trazer uma lista de presença com 100% de participação. Nunca. Sempre faltou um, faltaram dois, 98%, 95%, 92%. E eu já falo o seguinte, para mim, ou é 100% ou não é. Pense bem o seguinte, tá? Não é, isso aqui não é capricho, tá? Veja só. Se você montou um treinamento de compliance, eu suponho que esse treinamento tem serventia. Porque senão, uma pessoa vai falar assim, olha, vocês estão brincando com a gente, né? Porque se ele não serve para nada, é um capricho de vocês. Então, ele tem serventia. Bom, se ele tem serventia, se uma pessoa faltar desse treinamento, significa que ele pode cometer um desvio. E se ele cometer um desvio, ele põe tudo a perder. Portanto, no compliance não tem conversa, ou é 100% ou é inaceitável. Tá? Então, eu vou voltar nessa questão de novo, mas essa é a primeira coisa. Apresentou treinamento. Aquelas empresas que levantam a mão e falam, olha, já treinei 92%. Então, vai para treinar o resto, porque não acabou sua tarefa ainda. A hora que você chegar no 100%, você volta a falar comigo. Tá? Então vamos lá. Então agora eu vou fechando parênteses, tá? Então a pessoa mostrou ali a lista de presença e eu já falo de cara, olha, eu quero que você volte e você pense e você raciocine na efetividade. A pessoa não consegue. Então, sem a gente querer as outras coisas que as pessoas veem, porque aí as pessoas elas não sabem responder e começam a inventar moda, e aí cada vez pior. Então, eu já vou entrar na solução desse caso aqui, tá? O que eu espero como resposta para a efetividade do treinamento? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero saber se o risk assessment da empresa demonstrou que havia necessidade para fazer treinamento de compliance. Porque se não tiver necessidade, ele está fazendo treinamento para quê? Então, a primeira coisa, eu quero o risk assessment, a pessoa vai ter que demonstrar que tem uma necessidade. Normalmente, tem muitos treinamentos e não apenas um. Então, eu quero ver todos os treinamentos que vieram lá do compliance. Bacana. Então, vamos dizer que a pessoa mostrou, olha, eu tenho uma necessidade de treinamento na área de antitrust, eu tenho uma necessidade de treinamento na parte de corrupção, na parte de fraude, na parte disso, na parte daquilo, então tem uma série de necessidades, e eu quero ver a existência de todos os treinamentos. Aí eu espero ver a segunda coisa, quem planejou os treinamentos? Então eu quero saber qual a finalidade do treinamento, para eu ter certeza que a finalidade é mitigar o risco. E aí, eu vou perguntar para a pessoa qual é o público-alvo e qual o objetivo de cada treinamento. Ele vai ter que demonstrar para mim que ele fez isso pensado. Olha, eu tenho um treinamento, eu tenho um risco, por causa desse risco eu tenho um treinamento, por causa desse treinamento eu vou ter um objetivo, por causa desse objetivo eu vou escolher quem eu vou treinar. Não teria sentido nenhum eu trazer um treinamento de antitrust e dar para o pessoal do almoxarifado. Uhum. Tem sentido. Então, eu tenho que saber qual é o público, aí eu vou querer ver o material do treinamento, para ver se o material está apto, se ele é suficiente para cobrir os riscos. Bom, vamos dizer que até aí a empresa foi muito bem e mostrou tudo. Então, aí o próximo passo eu quero saber o seguinte, qual é o formato do treinamento
para que ele alcance o seu objetivo. Você está vendo? Eu estou falando objetivo por idade, que nós queremos medir se o objetivo foi alcançado, né? Sim. E aí nós vamos querer saber qual é a forma que ele vai dar o treinamento para saber se ele é eficaz. Se vai ser presencial, se vai ser on the job, se vai ser virtual, como é que é o treinamento. Aí ele decidiu fazer, por exemplo, treinamento presencial. Ótimo, presencial. Quem é o instrutor? Ele é qualificado? Ele tem perfil? Ele é bom de palco? Ele consegue convencer as pessoas? Eu vou perguntar isso, porque não adianta nada você ter um material excepcional e um péssimo instrutor que não vai conseguir transmitir a informação para as pessoas. Bom, se ele passou com louvor em todas as respostas, aí sim eu vou querer ver a lista de presença. Mas a lista de presença que eu quero ver, normalmente não é a lista de presença que a empresa traz. Eu quero ver a lista de presença só do público-alvo, porque os outros não me interessam. Se ele fez treinamento a mais, isso é problema dele. Eu estou vendo a efetividade. Ele está, na verdade, se ele fez a mais, ele está deixando de ser efetivo, porque ele está gastando recurso onde não precisa. Então, eu vou querer saber público-alvo. Povo foi definido, 100% tem que estar aqui. 99,9% não serve. Tá? Tem que ser 100%, ponto final. E não me venha falar que a empresa tem 50 mil funcionários, que isso é difícil. Ninguém está perguntando se é fácil ou é difícil. Eu estou perguntando se é efetivo ou não é. Bom, vencida a etapa, 100% da lista. Você está vendo? Ninguém cumpre, tá? Mas vencida essa etapa, 100% de efetividade. Agora eu quero saber se as pessoas que participaram, o público-alvo, entendeu o treinamento. Então, normalmente pode trazer uma prova, e se trouxer algumas perguntas, porque não adianta fazer um treinamento de antitrust de 4 horas e depois você faz uma prova perguntando se o cartel é proibido. Aí todo mundo acerta. Isso não adianta para mim. Eu quero saber se a pessoa entendeu o conteúdo. Tá? E se atendeu todo esse ponto, aí vem as 2 últimas questões, que são as coisas mais importantes para o treinamento. O conhecimento foi retido pelas pessoas? Porque se a pessoa saiu do treinamento, fez a prova, e no dia seguinte esqueceu tudo, não adiantou nada. Certo? Não adiantou nada. Então eu vou ver como é que você mede a retenção do conhecimento até você fazer um novo treinamento. Isso eu vou querer checar. E a outra pergunta, o conhecimento está sendo aplicado na prática, sim ou não? Porque também não adianta nada. Eu aprendi, sei tudo, sou fantástico e depois faço tudo errado na prática. Então, veja só, gente, para eu responder a pergunta se o seu treinamento de compliance foi efetivo, ele tem que demonstrar tudo isso para mim. Se ele não demonstrar tudo isso, eu não consigo concluir se ele é efetivo. Então, veja só, meus amigos, eu peguei o caso mais simples, o mais intuitivo, o mais fácil, que é o treinamento. Uhum. Agora, é fazer um exercício parecido com esse e transportar isso para cada elemento do compliance, todos eles, e depois de fazer isso individualmente para cada engrenagem do relógio que eu falei lá atrás, nós temos que saber se o relógio marca as horas certas. Porque não adianta nada você ter todas as engrenagens de ouro sensacionais, polidas, bonitas, e você bagunça tudo e não monta o seu relógio. Então, o seu mecanismo de integridade, o seu compliance, ele precisa estar com todas as engrenagens, todos os seus elementos montados de forma harmônica, e aí sim, com tudo montado, eu vou ver se as horas estão certas. Ou seja, se eu consigo, então, saber se o mecanismo inteiro é eficaz, é eficiente, e se os seus objetivos e resultados estão sendo alcançados, para eu concluir, então, o meu mecanismo de integridade é efetivo. Tá? Então, vejam só, a palavrinha efetividade, que parece uma coisa simples, olha só onde que nós estamos entrando para poder chegar que o mecanismo de integridade é efetivo. Por isso que eu falo para vocês, meus amigos, pouquíssimas as pessoas no Brasil
Aliás, eu não falo só no Brasil, tá? Eu agora estendo para o mundo todo, são poucas as pessoas que têm essa visão de como que a gente faz para saber se algo é efetivo ou não. E se não for por esse caminho, não tem outro. Não tem outro, tá? Não sei se eu me estendi demais, Aurora, ou se as pessoas ficaram com mais dúvidas do que elas entraram aqui no nosso bate-papo, mas... Olha, eu tenho certeza que não, Wagner. Certeza que não. Você foi bem didático, bem assertivo. E essa diferenciação, ela é necessária para você entender a efetividade. Porque, como você disse, no usual é como sinônimos, mas existe a diferença, e para o compliance ela é poderosa, né? É o que diferencia, o que vai fazer a diferenciação do joio e do trigo. Simples assim, né? Às vezes, viu, Aurora, até complementando o que você falou, né? A minha empresa, né, a Compliance Total, a Contato Seguro, nós temos o canal de denúncia como um produto. Então, quando uma pessoa fala, olha, eu quero um canal de denúncia eficaz. Bom, se você quiser um canal eficaz, você compra o nosso, ponto. Mas você quer que ele funcione? Não, mas eu já falei que eu quero eficaz. Não, você falou eficaz. Você quer o efetivo. Então, agora é outra coisa. Tá? Então, mas fecha parênteses de novo aqui. Muda tudo, né? Exatamente. Olha, o Guilherme Dantas Trindade, ele faz um comentário. Mexer com o bolso, acredito que é uma excelente forma de fazer com que a alta direção mude de pensamento. Obrigada, Wagner. Sim, é verdade. Bom, o bolso e a prisão, viu, Guilherme? A prisão também mexe com as pessoas, tá? Verdade. É verdade. O João Luiz, ele faz também um registro aqui, BNDES, Banco Mundial, Banco do Nordeste, de fato, já exigem para fins de financiamento em projetos que as empresas tenham um compliance efetivo. Então, ele usa também a palavra aqui, efetivo. Muito bem, João. Um pouquinho antes da sua explanação. Acho que o BNDES, se não me engano, desde 2016 ou 2017, ele tem já uma instrução normativa interna, exigindo isso das empresas. Acho que o primeiro decreto que eu vi do BNDES era empresas que iam captar dinheiro para exportação, elas eram obrigadas a demonstrar a efetividade do seu mecanismo de integridade. Acho que esse foi o primeiro que eu vi há um tempo atrás, mas você tem toda a razão, João. Obrigado aí pelo teu comentário. E ele também faz uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Assim como a do Guilherme, assim como todas as participações aqui da nossa audiência. Ele pergunta, Wagner, você acredita no compliance da Odebrecht? Há espaço para o surgimento da empresa neste particular, no campo da ética? O que percebo de longe, aqui é um registro dele, o que percebo de longe é que eles investiram muito e, ao que parece, vem caminhando bem. Eu não sei se você pode se posicionar em relação a essa pergunta, qual é o teu sentimento? Olha, eu não posso avaliar o compliance da Odebrecht de longe, tá? Quando as empresas, e eu tenho uma das soluções nossas da Compliance Total, é avaliar a efetividade de um mecanismo de integridade. Então, aí a gente vai na empresa e faz perguntas difíceis, como essa que eu falei do treinamento, só que perguntas difíceis para todos os elementos, tá? Imagine perguntar da efetividade do tone at the top. Isso aqui ia levar 2 horas para explicar como é que a gente mede aqui. Então, para eu poder responder uma pergunta dessa, né, se é efetivo de verdade, eu teria que ir numa empresa e verificar isso em loco. O fato é que, depois daquilo que aconteceu com a Odebrecht, eu tenho que repensar muitas coisas. Né? Eu tenho muitos amigos lá na Odebrecht, na Braskem, tenho muitos amigos, eles tiveram que fazer muitas coisas diferentes. A Braskem, por exemplo, passou por um processo de monitoramento externo, que ficou lá uns 3 anos, eu acho que eles acabaram, se não me engano, foi em fevereiro
3 anos, exigindo uma série de coisas que eles tiveram que cumprir. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que melhoraram muito, mas eu não saberia dizer porque eu não estou lá, não estou vivendo no seu dia a dia. Conheço outras empresas que estiveram no Jato, eu não vou citar nomes aqui, mas tem empresa que realmente fez um trabalho sensacional, e tem empresas que fizeram um trabalho muito ruim, tá? E aí fica a seguinte questão: é impossível você ter um mecanismo 100% em tudo, excelência, Olimpo. Isso não existe. Não existe em risco zero. Não existe algo 100% perfeito. Então, mas quando a empresa fez um bom trabalho, fez um mecanismo muito bom, aí o que acontece? Quando houver um desvio, quando houver uma ilicitude, quando houver uma irregularidade, o sistema está pronto para ir lá identificar, detectar e corrigir, tá? Então, eu não sei se eu frustrei a tua pergunta por não saber respondê-la diretamente, mas eu vejo que, olhando o cenário como um todo, nós tivemos uma grande melhora, né, no segmento da construção, pelos eventos que aconteceram, como um todo, mas pontualmente eu não tenho como responder, tá? Eu acredito que não frustrou, não, Wagner, porque eu acredito que a pergunta dele, apesar de ter citado exatamente um caso, mas eu acredito que é para renovar a esperança, né, para entender que é possível uma retomada nesse sentido ético. E eu acredito, sim, que é possível, como você disse, uma retomada. A gente, para se posicionar em relação a algum caso, tem que ter conhecimento dele, você bem falou, mas eu acredito que no sentido que você respondeu, é por aí. É possível sendo efetivo, né? É possível uma retomada ética sendo efetivo, né? Eu até falo um caso que eu vivi na pele. Eu estava na Siemens, a Siemens teve problemas na época na Europa, os casos nem eram do Brasil, mas nós passamos por uma situação extremamente delicada, tá? E a empresa ela teve, só para montar o mecanismo de integridade, ela investiu mais de 1 bilhão de euros, só para montar. E depois ela teve que manter isso no mundo inteiro. E a Siemens, ela virou o jogo, de verdade. Ela realmente tinha uma situação X, que mudou para Y, e foi capaz de fazer isso. A única coisa que eu falo para as empresas é assim, olha, tomem cuidado, porque pode ser que você não sobreviva. Pode ser que você não consiga fazer isso, porque o baque ele é muito grande. Não só pelas penalidades, porque a multa você vai e paga, você dá um jeito e paga. O problema não é esse, o problema é a falta de crédito no mercado. Então você veja só, a lei brasileira, ela impõe penalidades para as empresas que, se forem aplicadas como ela está, ela mata a empresa. Uhum. Eu não tenho nenhum problema em dizer que mate a empresa mesmo. Porque hoje, eu não estou falando do passado, porque o passado não tinha lei, havia uma certa complacência com aquela, diziam, da cultura de mercado e tal. Hoje é diferente. Hoje tem uma lei. As empresas, e se elas fizerem coisa errada, elas têm que pagar por isso. Então, o risco da empresa morrer e desaparecer é enorme. Porque veja só o que acontece. Mesmo sem pagar a multa, tá? A empresa fica proibida de captar recurso de agentes públicos, né? Por exemplo, recurso de Banco do Brasil, da Caixa, BNDES, Finame, etc. Está proibido. Quando isso acontece com os bancos privados, vai todo mundo embora,
Porque, olha, escuta, eu não vou emprestar dinheiro para essa empresa pode quebrar. Então, é muito difícil para essa empresa conseguir captar recurso no mercado. Então, isso aqui é um grande problema. Outro grande problema é que ela ficar incapacitada, por proibição, de vender para a área pública. Então, você pega uma construtora que vende para governo, para administração pública, a partir do momento que ela é proibida de fazer negócio com a área pública, ela pode morrer de inanição. Ela morre antes de pagar a multa. Então, é uma situação assim muito séria que as pessoas precisam pensar muito bem, porque os exemplos que nós temos de passado, então, de algumas empresas que se recuperaram da Lava Jato, o exemplo que eu dou da Siemens, outros exemplos, a gente fala assim, olha, talvez você não consiga fazer isso, porque é muito doído, é muito dolorido. O que aconteceu com a Petrobras, por exemplo, tá? Não é todo mundo que consegue. É que a Petrobras era uma empresa sólida, uma empresa que tinha muito dinheiro e conseguiu, sabe, a muito custo, virar o jogo. Virar o jogo. Não é toda empresa que consegue. Então, aquilo que eu comentei aquela hora para vocês, você pega uma empresa como a Odebrecht, que tinha 170 mil funcionários e depois caiu para 50 mil, olha o tombo que deu. Isso aconteceu com todas as outras empresas aí que foram citadas. Empresa que tinha 33 mil funcionários, hoje tem 2 mil. Empresa que tinha 25 mil funcionários, hoje tem 1.000. E outras que quebraram, que sumiram do mapa. Ninguém lembra mais, mas tem empresa que sumiu do mapa. Então, é uma situação que é possível, mas é um risco muito grande. É um risco, de fato, muito grande a empresa conseguir se recuperar. Sem contar o risco dos presidentes, diretores irem para a cadeia, sofrer penalizações, que isso nunca mais é apagado, não só da memória deles, como da família. Essa questão da reputação, nunca mais ninguém vai esquecer das pessoas que foram para a cadeia. Todo mundo se lembra. O vizinho vai se lembrar, a sua família vai se lembrar, o seu filho vai se lembrar, o seu neto vai se lembrar. Olha, essa é uma coisa que tem gente que fala, ficou só 2 anos preso. Tudo bem, mas ele vai carregar isso pro resto da vida. Né? É verdade, Wagner. É como a questão do papel, né? Que não volta de não jeito volta nenhum. mais. Você satisfez bastante aí a pergunta, foi bem claro, e é aquele velho ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Pois é, porque remediar nem sempre é possível. É verdade. Nossa, ditado dos nossos avós aí. A Ana Barros, ela concorda com você, aquela questão que você esclareceu sobre investimento e custo, foi bem importante também. A Fabiana... Obrigado, Ana. Ela fala que é muito boa essa dinâmica, que você falou sobre a questão da efetividade. A Sandra Vespasiano, muito valoroso esse encontro, um grande abraço a todos, e em especial ao Wagner e à Aurora. Um abraço, Sandra. Obrigado, Sandra. O João disse aqui, Aurora, parabéns, trazer Wagner foi uma ótima escolha. Infelizmente... Obrigado, João. E vamos fomentar a integridade. Ele fala aqui, o Guilherme foi muito bom para quem, como eu, está querendo entrar nessa área, foi muito enriquecedor ouvi-los. Parabéns e obrigado. Boa sorte, Guilherme. Isso. Guilherme, vai ser disponibilizado o vídeo pela Católica Business School e também no site da Compliance Total. Será disponibilizado, né, Wagner? A Fabiana registra também. Está sendo excelente. Tá bom, muito obrigado a todos. Olha, foi um enorme prazer aqui, um bate-papo bem gostoso aqui. Claro que eu falei mais do que cada um de vocês, o ideal seria que a gente conseguisse trocar mais figurinhas, mas fica também o convite para que vocês participem também aí do curso que eu vou participar, a convite da Aurora, das pessoas daí de Pernambuco, que foi, de fato, um prazer para mim. Aliás, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Né? Até falando você disse no início, né, Aurora,
Sim. Pernambuco está, assim, começando a dar os seus passos, né, com relação a programa de integridade e tal. E eu tenho um caso interessante para contar para vocês. Olha só. Aliás, é um caso que eu nunca vi em lugar nenhum do mundo, não conheço nenhum outro caso, pode até existir, mas eu não conheço. Nós temos uma solução, e nós tínhamos um cliente, né, que já era cliente nosso da Contato Seguro já há vários anos, que desejou dar um passo a mais e implantar o seu mecanismo de integridade, tá? E aí a gente adaptou a solução para essa empresa, e a solução previa que os funcionários dessa viajassem para São Paulo para passar um dia inteiro comigo, todo mês. Eu passava um dia inteirinho comigo para falar de prática mesmo, para poder implantar o seu sistema, que ia sair do 0 e chegar no 100. Então, essa empresa decidiu mandar 3 profissionais. E mandou 3. Mandou o cara da auditoria, mandou o cara do legal, né, o diretor jurídico, mandou o cara de riscos e controle. Bom, então os 3 vieram para participar do processo comigo. E veja só quem veio junto com os 3, a pessoa mais importante do conselho de administração da empresa. Ou uma das mais importantes. Simplesmente a filha do fundador da empresa. A filha do fundador que trabalhou na empresa desde de jovenzinha até se aposentar, aí foi para o conselho, e ela veio participar junto com os 3, porque ela queria aprender do assunto, veio para apoiar o tema. Olha que coisa de tone at the top. Uma empresa familiar, nacional e de Pernambuco. Olha aí, que coisa boa. Pois é, a empresa de Pernambuco, a Raimundo da Fonte. Né? Então, hoje, na época, né, assim, as 3 pessoas do cliente, né, que eram meus clientes, e mais a pessoa do conselho de administração, hoje eu posso dizer até que são meus amigos, né, porque, assim, foi um contato tão longo, e a pessoa do conselho, a dona Célia Longman, ela participou em todas as reuniões. Ela não foi numa reunião, ela foi em todos os meses, né? Bom, e os três amigos meus, né? Agora eu posso considerar assim, né? O Gabriel, o Leonardo Igrejas e o Aloísio, né? Infelizmente eu acabei mandando o convite para eles dessa live muito em cima da hora, talvez não tenha dado tempo para eles participarem, mas é assim um orgulho para mim como brasileiro, e acho que vocês, pernambucanos, também deveriam ter orgulho, porque é um exemplo que eu nunca vi igual em lugar nenhum do mundo, de um tone at the top tão efetivo como esse caso que eu contei aqui para vocês, tá? É um caso que eu nunca tinha comentado assim, em live, mas agora eu me lembrei, e acho que é merecedor realmente dessa menção, viu, Aurora? Que bom, e nós ficamos gratos aí por ser aqui na live, você compartilhar isso com a gente, porque realmente é um orgulho uma empresa familiar, nacional, ter essa postura, e essa mensagem é muito clara da integridade da empresa, né? Muito bom. Obrigada por compartilhar muito com a gente. Wagner, foi excelente, realmente é um papo que a gente se estenderia, mas... Sim, verdade. Hoje não é possível, a gente vai se estender nas suas aulas, eu tenho certeza que foi uma entrada muito boa, não foi à toa, Wagner, a escolha de iniciarmos com você, né? Você é uma referência no compliance nacional, internacional, e esse objetivo foi realmente dar essa mensagem bem clara para os alunos, bem didática, né? Pavimentar o nosso caminho aí para um MBA que a gente está construindo com muita seriedade, com muita ética, com muita integridade, com a preocupação real de conceder ao aluno
uma informação, um conteúdo dessa forma, com experiência, com muita sensatez nas palavras, com informação, sabe? E me filio em muitas questões que você traz, né? E acho que a gente está num momento mesmo, como diz assim o Edgar Morin, que é aquele momento da polirreforma, que a gente quer tanto, a polirreforma ética, né? Então, eu conclamo aqui aos alunos, a quem vai assistir depois, quem esteve aqui com a gente, nesse propósito, né, de boas práticas, de ética, de integridade. Eu vou trazer também uma frase de Leandro Carnal, Wagner e a todos que estão aqui conosco, que ele diz o seguinte, que há 2 dias muito importantes na vida da gente, que é o dia que a gente nasce, né, e o dia que a gente descobre o nosso propósito, o porquê estamos aqui, sabe? E eu gostaria de dizer quem sentiu esse propósito nessa live, de realmente trazer as boas práticas, trabalhar com isso, viu que tem perfil, viu que gostou, junte-se a nós, né, Wagner, nesse propósito, Sim. a partir desse MBA, que pode ser um pontapé, ou pode ser uma reafirmação da sua carreira, certo? Eu quero confessar que, assim como eu assisti muitos congressos que você participou, Wagner, palestras, recentemente lives, você foi um dos ícones de compliance que acenderam essa chama de propósito em mim, certo? Muito obrigado. Com certeza foi. E hoje eu posso dizer com muita alegria que estou com esse foco do trabalho nos mecanismos de integridade, em implementação, em treinamento, em conectar pessoas. E, como você até já disse, é muito bom trabalhar com o certo, trabalhar com o que faz bem. A ética faz bem, a ética faz a gente melhor, feliz, e a todos que estão nos cercando, né? Então, eu agradeço a você, deixo essa frase para as pessoas reacenderem esse propósito, que certamente, Wagner, você colocou hoje, como você diz, um temperinho, mas você acendeu, como em outras ocasiões, essa fagulha, essa centelha de propósito que existe em cada um de nós. E existe em cada um de nós essa força para a ética, e eu tenho certeza que essa noite, e em outra ocasião que vão ver no seu site ou da escola, na Católica Business School, vai acender essa chama, que um dia acendeu você, e aí um dia você acendeu a mim, e a gente vai acendendo, e vamos ter aí uma sociedade mais iluminada, mais ética, e com uma força maior nesse sentido, para que a gente vire essa página, e vire muito bem, como tantos exemplos que você citou. Muito obrigada pela confiança, e por estarmos juntos aí com tantos outros profissionais que fazem parte do MBA, do corpo docente, todos muito engajados e todos com muito propósito. Isso aqui é muito bacana. A gente vai acabar uma família com esse corpo docente de pessoas com propósitos afins. Muito obrigado, Aurora. Foi um prazer. Infelizmente, não vai ser todo mundo que vai ter as 2 felicidades. Tem um que só, as 2 dias importantes. Tem gente que vai nascer e vai morrer sem ter percebido o propósito. É uma pena. Mas aquele que perceber o propósito e se engajar nesse nosso trabalho, nessa mesma direção da gente, né? Eu já adianto para vocês que ninguém está prometendo que vai ser fácil, tá? Mas ele é muito prazeroso. Ele pode ser difícil, mas ele traz para a gente uma noção de uma satisfação de você fazer algo que vai ser benéfico para muita gente. Talvez a gente não consiga ser benéfico para todos, mas a gente vai conseguir, sim, alcançar algumas coisas. Então, o fato de você ter falado, Aurora, que isso acendeu uma chama para você, eu fico muito feliz, né, de ter ajudado isso, né?
e espero aí cada vez mais contar com outras pessoas para a gente ir aumentando, né, a quantidade de soldados nesse exército aí, para ver se a gente consegue construir um Brasil melhor, ter um país melhor, sem dúvida nenhuma, tá? Então, muito obrigado para vocês, boa noite a todos, e ó, espero que vocês acessem o site lá da Compliance Total, para ver os vídeos, e também participem aí do nosso MBA, que vai começar em breve, tá bom? Então, boa noite para todos. No Instagram. E tem as terças-feiras no Instagram, só com